Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui num momento muito especial, uma entrevista com o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal Eduardo André. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Prazer estar com você aqui. O prazer é meu. A honra estar aí no ICDS, sempre participar dos eventos, o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Poxa, e para mim é um prazer e eu fico muito feliz, porque assim, quando eu tomei posse na Justiça Federal, cheguei lá como juiz substituto e o titular da vara era o Eduardo André, né? Tive uma sorte danada ali. Que bom. Muito bom ouvir isso para ver o profissional maravilhoso que você se tornou, Fábio. E você é um grande exemplo disso, né? Assim, tudo na vida é o nosso ímpeto, é a nossa vontade, né? E o que a gente puder ajudar, você sempre vai ter gente para te ajudar. E você é um grande exemplo disso, profissional sensacional, tanto como magistrado, também como professor, por todo... Você é um daqueles que eu gosto de falar e colocar o direito previdenciário num outro patamar, numa outra situação, né? Assim, quando a gente entrou na justiça, quando eu entrei em 98, o direito previdenciário era uma coisa longa, distante, até enfadonha, né? Graças aos juizados especiais federais, aí é um mérito da AJUF, né, da Justiça Federal, a gente permitiu fazer com que o direito previdenciário se aproximasse das pessoas, né? Que hoje nós conseguimos prestar um atendimento rápido à população e criou-se um mercado acadêmico mesmo, né? Interessante, que é muito importante isso, com o direito previdenciário, e você é um dos expoentes desse mercado. Fico muito feliz de estar falando contigo e reconheço, te agradeço pelo que você faz pelo direito previdenciário brasileiro. Obrigado pelas palavras generosas. Eu vou botar na conta da amizade, né, Eduardo? Que isso. E assim, quero dizer que, além de magistrado, assim, extremamente competente, assim, que deixa com uma produtividade sem perder qualidade, o Eduardo é sempre assim uma pessoa que é uma referência mesmo, assim, e na vida associativa também bastante combativo, sempre atento não apenas às questões da associação, mas a questão da responsabilidade social do papel da justiça e do juiz federal. Então isso é muito importante, além de ser um professor também de direito previdenciário, altamente reconhecido por todo o Brasil. Então é um prazer mesmo a gente estar falando. E eu queria começar essa nossa conversa, Eduardo, falando do desafio que você tem agora pela frente, né? Você está assumindo a gestão da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, que tem um papel muito importante, principalmente em momentos que são momentos difíceis, com pandemia, com a questão... existe um pouco de componente de crise política, enfim, mas e o papel da Associação dos Juízes Federais é um papel muito importante em todo esse cenário, né? Queria que você falasse um pouco dos planos da AJUF, o que você tem aí planejado para essa gestão que está começando. Fábio, obrigado. Fábio, a questão, em primeiro lugar, é uma honra, né? Assumir a presidência da AJUF agora. Realmente, muitos colegas falaram, Eduardo, que loucura, que momento difícil e tal, mas nunca vai ter um momento bom, né, Fábio? Assim, a gente sempre tem desafios diferentes, momentos diferentes, mas sempre existem desafios. E eu me preparei, eu comecei na AJUFERJ, já fui vice-presidente da AJUF 2 vezes na segunda região, sou primeiro secretário e agora estou virando presidente. Os desafios da AJUF nesse primeiro momento, nesse momento de pandemia, eu acho que ela está realizando bem esse trabalho, que é mostrar o trabalho da Justiça Federal durante a pandemia, né? Como o acerto que foi a questão do processo eletrônico, que nós conseguimos decidir, e assim, a gente conseguiu atender a população, obviamente que ninguém esperava a pandemia. Então, nesse momento da pandemia, está sendo muito importante todas aquelas boas escolhas que a Justiça Federal fez, e a JUF, obviamente, participou delas durante todo esse tempo anterior. Na questão da crise institucional, é um grande desafio para a JUF mesmo, porque o Brasil precisa de estabilidade, né, Fábio? Assim, a gente vê que a pandemia, ela trouxe a pior briga que existe, é que todo mundo tem razão, né?
você olhar, se ouve os lados, eles estão brigando, né? Supremo, presidência, legislativo, governadores, todo mundo tem razão. Mas não adianta, eles têm que achar um meio caminho. Quanto à JUF em si, né, nós somos a Associação de Juízes Federais. Então, nós temos 2 anos para resolver os problemas que os juízes federais têm hoje. Né? Que hoje nós temos, primeira questão, a questão remuneratória. Né? É impressionante como a população não acredita que os juízes federais sejam a carreira jurídica mais mal remunerada do Brasil. A nossa diferença com os estados, com os promotores estaduais, juízes estaduais, isso tem que ser colocado e tem que ser resolvido. Né? Quer dizer, isso tem que ser enfrentado de frente, não pode ter vergonha dessa questão, porque vergonha é a situação existir, e não a gente enfrentá-la. Né? Quer dizer, então a gente vai ter que tratar disso, isso aí tem que ser um tema para o Brasil, é muito importante. Mais uma vez, a pandemia veio mostrar isso, né? Que os estados ganham mais que a federal, mas estão falidos. Os juízes, promotores ganham mais que a federal. Então a gente vai ter que enfrentar essa questão remuneratória de uma forma serena, sensata, mas muito firme. Né? E com absoluta transparência, né, Eduardo? Tem que ser falado. A população tem que saber. Não tem, eu não posso. A população não pode ter vergonha de saber isso, né? Assim, a Justiça Federal, a Lava Jato trouxe um destaque para a gente que a gente sempre teve, mas ela trouxe um destaque de combate à corrupção, de mau uso do dinheiro público, né, do combate a isso. Mas nós somos a Justiça, Fábio, do benefício assistencial, do benefício previdenciário. A gente consegue abranger todos tanto do mais baixo ao mais rico, quer dizer. Então a gente pega o crime do colarinho branco, mas também concede loas, né? Quer dizer, então isso tem que ser feito. Então, na epidemia, na pandemia, muitas cidades aí estão funcionando para a Justiça Federal, para o benefício previdenciário. A gente está procurando soluções para a questão do INSS, negócio de perícias e tal, quer dizer. Então, a Justiça Federal não é uma questão não é só combate à corrupção, ela também é combate à corrupção. Então, nossa importância é muito maior que isso. Nós estamos toda a população. Né? Então, isso é um tema. Esse é o ponto que eu gostaria de conversar um pouco mais com você também. No início de sua fala, você afirmou que a Justiça Federal mudou com os juizados especiais federais. Né? Sim. E, de fato, a gente tem ali um aumento do acesso à justiça incrível com os juizados. Sim, ao ponto, inclusive, de se ter um acervo gigantesco, especialmente em matéria previdenciária e assistencial. Perfeito. Hoje, com a questão da tecnologia e agora por conta da necessidade da pandemia, como é que está, você que tem uma visão já do Brasil como um todo, né, por conta da associação, como é que está assim, as medidas para garantir a prestação jurisdicional, mesmo nesses momentos delicados da pandemia? Assim? Fábio, essa é a grande questão, porque assim, o processo eletrônico no Brasil todo ganhou, hoje todo o processo eletrônico, quer dizer, a gente está conseguindo atender a população, como Justiça Federal, a gente está conseguindo atender a população de uma forma total no Brasil. O problema todo é que, assim, a população em si tem acesso à tecnologia, né? Uma camada pequena da população não tem acesso à tecnologia. Só que a internet muitas vezes é usada como passatempo, como uma coisa e não propriamente para cuidar dos direitos, para prestar, para poder se cuidar, né? Usar aquilo como uma ferramenta para a própria vida, né? Então, assim, todo mundo tem quantas pessoas têm smartphone, mesmo pessoas de baixa renda e tal. Então, a pandemia serviu para isso, para a pessoa ver que pode acompanhar seu processo, quer dizer, a gente espera que isso tenha se desenvolvido. Agora, isso vai ter que ser uma coisa que vai ter que ser trabalhada para frente, quer dizer. Sim. Eu acho que a gente está vivendo essa situação. Eu acho que o mais importante nesse momento é a Justiça Federal mostrar que não parou, né? Para ver se a população realmente começa a se conscientizar dessas questões, né? Da questão na Justiça Federal, o processo eletrônico é um sucesso. A gente percebe isso até pela questão do CNJ, que suspendeu os prazos. Primeiro que houve uma separação dos físicos e eletrônicos, né? E aqui no Rio de Janeiro foi interessante, porque manteve a suspensão do seu trabalho, da Justiça Estadual e, por fim, da Justiça Federal. Com todo respeito, era completamente desnecessário, porque a gente estava prestando jurisdição eletrônica tranquilamente. Né? Quer dizer, eu não vi necessidade dessa última suspensão, dessa última prorrogação, mas aí foi mais uma questão de ter o mesmo tratamento, ter um tratamento uniforme. Sem nenhuma crítica à OAB, que ela fez o trabalho aí, ela é que tem que pesar a questão, né? Não é a gente, ela é a requerente, o CNJ pesou. Só que nós, da Justiça Federal, a gente viu que não era necessário. Mas tudo bem, vida que segue não tem essa questão.
Agora, eu acho que isso vai crescer. Agora, só para a questão, na última pergunta, eu acabei não falando, que eu falei só da questão remuneratória, mas uma coisa que a população também tem que saber, e a gente também está muito preocupado, é a questão da estrutura do Distrito Federal, né? A gente, com a emenda do teto, a emenda constitucional 95, a gente perdeu muito em estrutura, porque o aposentado da Distrito Federal continua na nossa folha, né? Você deve ter vivido isso, né? Então, eu perdi 3 funcionárias aposentadas que continuam na folha da Distrito Federal, quer dizer, eu não tive uma recomposição de servidores, né? Então, esse é um grande desafio, porque nós da Distrito Federal somos conhecidos por ter uma estrutura de trabalho muito boa, tanto pela qualidade dos servidores, pela estrutura de prédios, né? De manutenção. Isso é um grande risco que está sofrendo. Por isso que é tão primordial para a gente a aprovação do Fundo de Custos da Distrito Federal, que é uma medida que já está na Emenda Constitucional 45 de 2003, que os estados já fizeram para si, tanto que os TJs tiveram um volume de desenvolvimento, de estrutura, e a federal não conseguiu acompanhar. Quer dizer, então, para nós é primordial essa aprovação do fundo de custos, né? Então, é só para E a questão do fundo de custas, assim, a ideia não é reverter isso para remuneração de magistrado, nada disso, é para infraestrutura, né? Isso aí, nem pode, isso aí não pode pagar pessoal, isso é a norma. Mas é assim, é só para mostrar, porque a gente que vive na situação sabe, né? A população não tem, os alunos não sabem. Mas essa medida é de 2003. Em 2020, ela ainda não foi cumprida pela Polícia Federal. Então só para esclarecer para o pessoal que está assistindo, hoje os processos na Justiça Federal, a pessoa que vai ajuizar a ação paga custas. Só que essas custas não vão para a Justiça Federal. Elas vão para o erário como um todo, para o orçamento da União. Assim, e nos estados isso vai para os TJ, né? Quer dizer, que permitiu a eles ter prédios novos, ter uma estrutura de tecnologia melhor e tal. A ideia do fundo de custas é simplesmente pegar as custas judiciais que são pagas e direcionar para uma melhor prestação judicial, para dar mais estrutura para a própria justiça. Exatamente. Essa é a grande ideia, né? Então, assim, isso é uma medida urgente que a gente precisa, mesmo com a pandemia, a gente precisa disso, porque senão a gente está sofrendo muito com a emenda 95 do teto. Né? Exato. Os cortes orçamentários. Exato. Assim, a Justiça Federal não está imune aos efeitos da emenda do teto, né? Porque aconteceu assim, diminuiu muito a capacidade de investimento do poder público e da Justiça Federal, né? Exatamente. É que a gente conseguiu, né, Fábio? Isso é uma coisa que é o lado bom nosso, é que o nosso material humano é muito bom, né? Modéstia à parte, juízes, servidores, nós somos muito... A gente consegue ter um atendimento ao público muito bom, uma visão de serviço público muito grande, muito forte. Mas a gente tem que mostrar que a gente está trabalhando no limite, né? Nessa oportunidade, a gente tem que mostrar isso. Quer dizer, se o serviço não caiu, é que a gente criou soluções do processo eletrônico, do julgamento na questão do centro de inteligência e tal, mas a gente já tá trabalhando com menos estrutura, né? Quer dizer, é uma coisa que uma hora a gente talvez não vai conseguir segurar. Entendeu? Acho que essa questão da qualidade, né, do pessoal da Justiça Federal é muito interessante, porque e aí não é ficar louvando o nosso... Não. Mas eu acho que a questão do processo eletrônico tem um exemplo magnífico, né? Nós temos alguns sistemas, né? E isso até foi objeto de algumas discussões recentes de qual sistema, enfim. Mas eu acho que tem um exemplo muito legal que é o sistema, que é o EPROC, né? Que é adotado na 4ª região e também na 2ª. Sim. E que foi desenvolvido dentro da própria justiça, né? Os servidores... Gratuito, né, Fábio? É verdade. Desenvolver o sistema. E a gente teve ali, então, um trabalho mesmo da equipe da Justiça Federal desenvolver um sistema, o que para si, né? E trabalhando para a sua realidade, né? Quer dizer, que ela trouxe a solução, né? Para o seu problema. Né? Exatamente. É um exemplo claro disso. Não, e foi interessante que eu fiz uma live com o diretor da OAB, e o Marcelo, e ele conversou comigo falando, não era melhor ter um sistema só? Quer dizer, todo mundo tem a ideia assim, com um sistema só vai controlar e tal, mas a gente sabe que não é isso, né, Fábio? Porque, uma alteração que eu quero fazer no EPROC, você queira fazer, a gente com uma mera sugestão, no dia seguinte ela está implementada, né? Exato. Se concentrar tudo em Brasília, quanto tempo vai demorar? Quem vai decidir sobre isso? Quer dizer, o que parece a solução dos sonhos, utópica, na verdade não funciona. Né? Então, assim, é interessante não ter vários milhares de sistemas, mas ter um ou outro. É bom ter uma diversidade. Né? Se os sistemas se comunicarem, já é suficiente. A grande questão é os sistemas se comunicarem. E você estava falando da produtividade da Justiça Federal.
durante a pandemia, né? O processo eletrônico ajudou muito nisso, como você bem destacou. Eu acho que é interessante a visão que o trabalho, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, nos tribunais, ele vem sendo desenvolvido muito em cima do processo eletrônico, o que permitiu essa continuidade. Exatamente. Até um dado curioso, né? Nos processos com julgamentos nos colegiados, turmas recursais, tribunais regionais federais, até na TNU também, nós temos 2 tipos de sessões. Isso é interessante a gente falar. Porque temos a sessão virtual, que é aquela em que os processos são pautados, os votos são disponibilizados e os julgadores têm ali um prazo de 1 semana, 10 dias para olhar os outros votos e assim decidir. E temos hoje as sessões que são as sessões por videoconferência, que são, na verdade, cumprem a função da nova sessão presencial, né? Que o advogado vai ali, faz a sustentação oral ao vivo e o debate é ao vivo por meio de videoconferência. São adaptações também. Não, você vê, na questão da TNU, Fábio, a videoconferência, qual era o custo para um advogado de previdenciário para ir a Brasília fazer a sustentação oral? Exato. Exatamente. Assim, ele teria que ter vários casos para ser interessante financeiramente para ele fazer isso. Ele poder fazer isso no computador da casa dele, olha a diferença. Quer dizer, então, assim, isso não é acesso à justiça, isso não é ser econômico, não é economicidade, quer dizer, isso é uma solução que só apareceu agora, por causa da pandemia. Quer dizer, são coisas que chegam para ficar, né? E até mesmo os tribunais regionais federais, quer dizer, o advogado do interior vai poder fazer sustentação oral do seu escritório. Essas reflexões são boas, porque muitas vezes se coloca a tecnologia como se fosse um inimigo do acesso à justiça, né? Porque tecnologia está excluindo as pessoas. Na verdade, às vezes, ou na maior parte das vezes, a tecnologia está incluindo e dando mais... Exatamente. É uma coisa assim, quando veio o processo eletrônico, muitos advogados disseram, não vou ter como trabalhar, não sei trabalhar com isso, eu gosto de andar com o processo embaixo do braço. A vida, as coisas mudam, né? Não tem medo do novo, mas depois dá certo, todo mundo ganha com isso. Né? Eduardo, nós tivemos recentemente uma alteração que vai mudar ainda a vida de muitos brasileiros e também da própria jurisdição da Justiça Federal, que foi a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, ela teve ali um debate intenso ocorrido durante a sua tramitação e a JUF participou desse debate também, não é? Você estava ali atuando? Eu atuei. Fui algumas vezes ao Congresso, a gente tentou, mas o que a gente sentiu, Fábio, e aí é uma questão histórica que a gente tem que ver, a reforma do Temer, do presidente Temer, que praticamente é muito parecida com essa do presidente Bolsonaro, a gente tinha uma grande esperança que ela não passasse, como ela não passou, porque ela foi feita no último ano de mandato, ou penúltimo ano de mandato, último ano de mandato. Quando veio a reforma do presidente Bolsonaro, a gente sabia que a situação ia ser mais difícil, porque os parlamentares no primeiro ano de mandato eles estão muito aptos a fazer uma alteração dessas, porque você tem mais 3 anos de trabalho para mostrar o seu trabalho e tal, quer dizer, e aí você esquecer essas medidas restritivas que foram aprovadas. Então, e a gente sentiu o novo Congresso, um Congresso que foi votado, eleito em 2018, é um Congresso muito diferente, que é até um desafio meu na presidência da JUF também, porque é um Congresso de rede social, que não obedece muito liderança, não obedece muito partido. Vejam que a base do governo praticamente se desfez no primeiro ano de mandato, quer dizer, aqueles expoentes de mídia, né, que apoiaram o governo. Quer dizer, então, a reforma da Previdência, a gente teve muito pouca chance de debater. Ela passou mesmo como um trator por cima da gente, porque a gente não... esse Congresso novo, você procurava, você falava com as pessoas, mas não havia uma ligação, um sentimento, um sentido de liderança. Até hoje eu não vejo isso, né? Então vai ser um grande desafio meu. Eu estou procurando os parlamentares nas suas bases para tentar conversar exatamente para estreitar esses laços. Mas a única vitória que a gente teve, uma derrota de menos, né, foi a questão da pensão por morte de servidores públicos. Porque, quem lembra, os servidores públicos eles ganhavam, quando faleciam, o dependente dele ganhava o teto da Previdência e 70% do que excedia o teto. Né? No texto original da proposta, seria 60% desse valor.
Nós, da Ajuste, mostramos, fizemos ofício, até com os valores nominais que seriam pagos no judiciário, e conseguimos que ficasse 60% do valor integral. Né? Quer dizer, então, acabou caindo só essa restrição. Mas assim, foi muito difícil de negociar, de trabalhar, porque veio num ritmo galopante mesmo a reforma da Previdência. A gente até acha uma coisa que nos espanta, a questão das alíquotas progressivas, que, na minha visão, são confisco. Né? A jurisprudência do Supremo fala que é confisco, e mesmo assim isso passou, não teve debate. Foi uma reforma sem debate, com pouco debate. Foi realmente uma pressão muito grande, passou por essa ideia que é muito ruim do servidor público, que passou do privilegiado. Né? Uma coisa que eu fico muito triste de falar, eu sempre falo nas minhas aulas e também sempre quando eu dou entrevista, que assim, todo mundo fala que o servidor público vai se aposentar, quem está na integralidade de paridade vai se aposentar com o que ganha. Mas todo mundo esquece de falar que ele contribui sobre o que ganha e não sobre o teto da Previdência. Né? Todo mundo esquece de falar que desde 2013 o servidor que entra já vai se aposentar pelo teto da Previdência. Quer dizer, depois de tanto tempo falando e ninguém ouvindo, a gente começa a ver que, na verdade, é proposital. Né? Não é propriamente uma coisa assim é um engano, eu só quero manchete. Não, você vê que é uma coisa proposital mesmo, dessa imagem do servidor público como privilegiado. Então a gente sentiu muita dificuldade. Né? Quando a Previdência sentiu muita dificuldade, e o maior absurdo, só para terminar, é que os estados e municípios que estão falidos ficaram excluídos dela. Quer dizer, então, essa é a grande contradição. Como que quando você vê, por exemplo, o ministro da Economia, com todo respeito, atacando o servidor público, na verdade, ele ataca o servidor público, mas não conseguiu passar na reforma da Previdência de estados e municípios. Quer dizer, então, na verdade, você tem que dar uma valorada diferente aí nessas críticas. Né? É uma incoerência, né? É a incoerência, não tem como, né? Quando a gente fala de reforma da Previdência, o que acontecia na época, não sei se você concorda com isso, mas é que nós tínhamos um debate que ficava exclusivamente em cima de ter que ter uma reforma, mas não se conseguia discutir a fundo qual reforma, não é? Se falava, a população como um todo discutia, não, tem que reformar, mas ninguém conseguia compreender exatamente o que estava sendo alterado, o que estava sendo modificado e como aquilo afeta a vida das pessoas. Eu acho que assim, não sei se você concorda, não sei qual é a tua visão disso, a gente conversou pouco sobre isso, mas assim, a grande reforma da Previdência mesmo, para o RGPS, ela ocorreu em 2015, que foi a restrição do tempo de recebimento da pensão por morte, os requisitos para o recebimento da pensão por morte, a questão do auxílio-doença, dos 2 cálculos, né? Quer dizer, então, e o 85/95 para a aposentadoria por conta de contribuição. Agora, uma medida dessa, que foram medidas drásticas e interessantes para a Previdência, elas precisam de 10, 20 anos para serem absorvidas pela sociedade. Você não pode, 3 anos depois, ter que reformar de novo. Assim, na verdade, a gente fez uma reforma para reduzir os gastos do Estado, aumentar a arrecadação, mas que, na verdade, vai incentivar a informalidade. Na minha visão, não se faz justiça social com contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária, você tem que dar mais para quem pagar mais, não adianta, senão você vai para a informalidade. Isso é uma coisa assim que, para mim, é um princípio básico. Quem pode pagar, vai parar de pagar. Quem pode não pagar, vai parar de pagar. Quer dizer, se o sujeito sentir que ganhando mais vai contribuir mais, vai perder, ele vai parar de pagar. Então, assim, na verdade, o risco de você jogar na informalidade uma grande massa da população é muito grande para a reforma que passou. Esse recado não é bom. Eu, sinceramente, não acho bom. Eu acho que, assim, a população, até na reforma do presidente Temer, teve um deputado que teve a coragem de falar isso. E depois, eu não sei se ele foi reeleito, eu não esqueci o nome dele mesmo. Mas a prática é essa. Queremos dar o salário mínimo. Quem quiser mais, que vai cuidar da vida no banco. Entendeu? E, na minha visão, a reforma da Previdência passou esse recado. Não sei se você concorda. Eu acho que... Bom, eu acho que essa questão da informalidade é um problema gravíssimo que a gente tem. Né? A Previdência contribui com isso, mas as outras questões da nossa economia também. A gente está vendo agora um aumento ainda maior da informalidade. Sim, exatamente. E numa situação como essa, né, de pandemia, aí você vê a fragilidade de uma economia baseada em informalidade. É verdade, exatamente. Porque, assim, a gente vê isso no benefício assistencial, né, Fábio? Porque a pessoa chega para a gente com 65 anos sem renda. E aí a gente vai ter que analisar o que ela ganhou durante a vida
para ver se ela vai ter direito ou não ao benefício assistencial. Porque o brasileiro, ele trabalha muito e contribui pouco, né? Aquele que é contribuinte individual, né? O empregado não, ele tem que contribuir, o servidor público tem que contribuir. Então, assim, essa ideia que se criou, que eu não tenho aposentadoria, eu tenho que ganhar alguma coisa, não é bem assim, só se você for miserável, né? Então, eu gosto de dar alguns exemplos meus alunos, até te peço para falar, que é um exemplo da informalidade, por exemplo, uma que é bem claro, né? A empregada doméstica no Rio de Janeiro ganha R$ 1.500, R$ 1.600. E ela tem os direitos previdenciários garantidos. Uma diarista que trabalha 22 dias por semana vai ganhar R$ 3.500, R$ 3.300 por mês. O dobro, né? Mais que o dobro. Só que a diarista não vai contribuir para a Previdência. No máximo vai contribuir com 5%. Quer dizer, então, na verdade, ela vai ganhar um salário mínimo quando quiser. E, na verdade, ela ganhou o dobro a vida inteira daquela pessoa. Elas fazem a mesma coisa. Quer dizer, então, na verdade, você está incentivando a informalidade. Estou dando um exemplo aqui rasteiro, mas que serve para saber como a informalidade entra na nossa vida, né? Quer dizer, e assim, você acaba não tendo uma resposta para dar. E eu acho que a reforma da Previdência ela veio aumentar isso, entendeu? Eu, na minha visão, essa reforma que passou, ela quebra o pacto de 88 da Previdência proteger todos, entendeu? E ela foi bem clara e falou, eu não quero você aqui, eu vou te dar um salário mínimo quando você tiver sem condições. Sim, na verdade, você coloca a previdência básica muito no básico, né? Quase como na subsistência. E aquela coisa, né, Fábio? A gente viveu uma era, e sem criticar ninguém, eu estou trazendo a história sem nenhuma conotação política, mas assim, o governo Lula, principalmente, e depois a Dilma, que ela tentou fazer, eles deram um ganho real para o salário mínimo. Então, você tinha a inflação para os benefícios previdenciários e o ganho real para o salário mínimo. Esse é o grande causador do déficit da Previdência, né? Porque as despesas aumentaram muito além da inflação. Mas foi uma coisa que nos 3 primeiros anos, na minha visão, foram ótimas para a população, porque deu ganho real para o salário mínimo. Então, a gente sabe o poder que é para o governo botar todo mundo no salário mínimo, né, Fábio? Um ano antes da eleição, você dá o dobro da inflação para o salário mínimo, todo mundo vai ser reeleito, né? Quer dizer, tem um jogo de poder aí que eu sei lá, eu posso estar vendo coisa, mas eu fico muito preocupado. Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa nessa linha da reforma da Previdência e, na verdade, dessa linha do aumento da necessidade de benefício assistencial. Agora eu vou fazer um link dessa sua afirmação de uma Previdência mais básica e da necessidade de assistência social também com a sua dissertação de mestrado, né? Você escreveu sobre o benefício de prestação continuada e os dependentes químicos. Né? Isso aí foi um trabalho que eu fiz, um evento que eu fiz. Eu tenho um trabalho sobre isso. A minha dissertação foi sobre a questão da legitimidade dos recursos, reserva do possível e tal. Você até fez parte da banca. Exato. Eu fiz uma confusão aqui nas anotações, desculpa. Não, mas tranquilo, relaxa. Você participa de tudo. Não, mas a ideia do benefício de prestação continuada para as pessoas com dependência química, o trabalho que você desenvolveu depois, né, na universidade, é um elemento importante também, né? Você chegou a ver isso depois, algum reflexo na prática, da concessão? Não, ainda não consegui. É uma preocupação que eu tenho, Fábio, realmente é uma preocupação que eu tenho. Principalmente, aí todas as drogas são, né, todos os dependentes químicos merecem nossa atenção, o alcoólatra, o viciado em drogas, mas essa minha preocupação surgiu com a questão das cracolândias, né? Como o judiciário concede benefício assistencial e até previdenciário para dependentes químicos, eu estou muito preocupado com essas cracolândias que basta alguém chegar perto ali e você tem 300 clientes em potencial para pedir dependência química, quer dizer, na verdade, você só vai aumentar essa tragédia social. É uma preocupação que eu tenho. Na verdade, eu tentei pensar à frente, né? Normalmente o judiciário só trabalha para trás, né? Eu tentei pensar à frente para a situação que pode ocorrer. Eu não vi um desenvolvimento ainda, assim, é uma pesquisa que eu ainda vou fazer de quantos viciados em crack têm chegado aos diferentes juizados do Rio e do Brasil, né, da minha cidade, Rio de Janeiro, mas do Brasil, para a gente poder fazer uma análise. Eu acho que o poder público vai ter que participar disso. A Justiça Federal vai ter que ser pioneira nessa análise, porque primeiro vai chegar a gente e cada um em seu juizado, em sua vara, não vai negar o benefício. Ele vai usar a jurisprudência até pela tragédia humana necessidade ali. Mas eu acho que a gente vai ter que exigir uma contraprestação da família, pelo menos da sociedade, para a concessão desse benefício. Senão, na verdade, a gente vai estar atrapalhando ao invés de ajudar. É uma coisa...
é uma reflexão, é uma reflexão. Eu ainda não consegui sentenciar isso ainda, ou mesmo decidir. Eu só fiz como trabalho de pesquisa, como uma análise, e eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem vista pela sociedade no futuro. Porque senão a gente vai acabar criando força maior para traficantes, para o vício em si. Perfeito. Essa é uma preocupação grave mesmo, né? Um problema social gravíssimo que nós vivemos e que a gente precisa realmente pensar à frente. Não dá para tratar. Não dá para ter, não dá para ter. A sociedade, a economia perde muito, né, com essas visões. Assim, eu volta e meia dou umas aulas ali na OAB de Niterói. Não propriamente, não posso dizer que são viciados em crack, mas assim, a Avenida Amaral Peixoto à noite é uma coisa, é uma imagem que é triste, né? Assim, um lugar tão bonito, uma avenida tão ampla, tão espaçosa, tão bem construída, tá deteriorada daquele jeito, assim, é perigoso andar, né? Sim. É bem complicado. Não é só um exemplo. Agora sim, agora sobre a sua dissertação, tá? Durante a reforma da Previdência, houve um debate sobre a alteração de um dispositivo da Constituição, o 195, parágrafo 5º, que fala que todo aumento, extensão de benefícios na Previdência, criação de novos benefícios, precisa ser precedido de uma fonte de custeio. Sim. E aí houve um debate, né, se tentou, constou na proposta de se estender isso também para as decisões judiciais. Então, na verdade, uma decisão judicial para reconhecer um direito que não está expressamente contido deveria indicar a fonte de custeio. Será que a preocupação era verdadeiramente com fonte de custeio ou será que havia ali uma tentativa de conter um pouco uma atuação do judiciário? Qual é a sua visão sobre o papel do judiciário e as despesas públicas? Assim? Certamente, Fábio. Assim, a nossa competência, a nossa excelência no trabalho previdenciário do Distrito Federal, ela gerou incômodos. Né? Então, assim, a reforma trabalhista, né, que acusou tanto, os advogados trabalhistas tanto criticam, ela foi uma reação do legislativo ao que se entendeu como abuso judiciário, né? E a MP 871, que virou a Lei 13.846, que eu chamo de mini reforma da Previdência de 2019, ela, na minha visão, foi um pito do Executivo, do Legislativo no Judiciário. Vocês estão passando os limites, né? Quer dizer, então, essa questão da fonte de custeio, uma outra questão também que foi aprovado antes mesmo da reforma da Previdência, a questão do menor sob guarda, o Judiciário limitou, a questão do auxílio acidente não ser contado como como período de graça para a concessão da pensão por morte. Você teve a questão da exigência de prova documental para a comprovação da união estável, que passou a constar claramente. Quer dizer, na verdade, o Executivo e o Legislativo claramente falaram para os juízes: olha, juiz previdenciário, vocês estão passando os limites, eu vou limitar o teu exercício. E aí entra uma questão, Fábio, que é uma coisa que a gente tem que analisar friamente, né? Até o ministro Luiz Roberto Barroso, no seu livro, fala isso. Um dos livros excelentes dele, que é o controle de constitucionalidade feito pelo Legislativo. O Legislativo pode endurecer, mudar as regras, endurecendo, com base em decisões judiciais, para tentar limitar a interpretação de decisões judiciais. É um backlash. Eu só fico triste que isso não tenha sido divulgado. Olha, na verdade, a gente, para a reforma trabalhista, isso foi muito divulgado, isso foi muito amplificado, isso gerou crise, gerou discussão. Para o previdenciário, isso ficou meio ali nas nossas aulas, nos nossos processos. Ficou uma coisa meio assim. Parece até que alguns advogados, alunos, vendo decisões minhas, falam: poxa, você ficou mal, mais mal do que já era? Eu falei: não, é que a lei mudou, né? Quer dizer, então, porque não foi tão divulgado essa mini reforma previdenciária que houve para limitar a atuação do judiciário, né? Então, uma coisa. Então, para mim, está claramente isso. A reforma da Previdência, ela tem uma norma que eu acho que chega a ser até engraçada, que é
questão do menor tutelado e do enteado, que tem direito à pensão por morte, ela colocou assim, exclusivamente, né? Exclusivamente o enteado e o menor tutelado. Quer dizer, pode dizer, olha, o menor sob guarda ninguém pode interpretar que pode. Quer dizer, uma resposta direta à jurisprudência. Direta, assim, assim, claramente botar. Agora, sobre a reforma da Previdência, foi um tema que acabei que eu não falei, que é tão importante. No primeiro texto da reforma da Previdência, a matéria acidentária passaria para a Justiça Federal. Sim. Né? Porque assim, a gente sabe que o acidente de trabalho, a diferença entre um auxílio-doença acidentário e um auxílio-doença previdenciário é nenhuma. Né? Nem valor ele tinha diferença. Agora ele passou a ter de valor, mas nem de valor ele tinha. E nós, da Federal, conseguimos dar um atendimento em 8 meses, 6 meses, enquanto a estadual demora 3, 4, 5 anos. E isso foi tirado pelo lobby lá de alguns tribunais de justiça, especificamente de São Paulo, e não foi nem a plenário. O relator não deixou isso nem ao plenário, que se fosse para o plenário seria aprovado. Porque a ideia era que os benefícios acidentários passassem a ser julgados pela Justiça Federal também, né? Federal, quer dizer, assim, o judicionário ia estar protegido, né? Quer dizer, você ia ter uma solução melhor, nós íamos ter você ia ter uma igualdade de soluções, né? Nós somos especialistas em matéria previdenciária, que acaba sendo a matéria acidentária, e isso não se permitiu nem ir a plenário, porque se fosse a plenário ia ser aprovado, porque o próprio governo tem interesse nessa norma. Então, são meandros do Legislativo, do Congresso, que as pessoas não entendem. Né? E eu ouvi algumas pessoas nessa questão colocando uma discussão assim, mas se isso fosse para juizado federal, mas na verdade você poderia resolver essa questão dizendo que não seria matéria de juizado, né? Sim, não tem problema. A perícia bota para a vara, faz a vara, quer dizer, com a perícia, até nem entendo porque não seria juizado, mas tudo bem, não tem problema. Quer dizer, mas você poderia colocar nas varas. O que não pode é essa diferença de tratamento que você já deve ter acompanhado, que as pessoas, em vez de pedir benefício acidentário, preferem pedir o previdenciário mesmo com menos garantias, quer dizer, perdendo garantias de estabilidade, de FGTS, porque ela está precisando comer, né? E agora, então, assim, com a mudança do valor de agora, né? Vai ser, essa desigualdade só vai aumentar, essa crueldade, na minha visão, eu chamo de crueldade, quando eu dou aula, eu chamo de crueldade com os segurados, ela só vai aumentar, porque o sujeito vai ter que esperar o estadual fazer. Com todo respeito, eles não são especialistas nessa área, nada contra os colegas, sabe o respeito que eu tenho, mas isso foi uma derrota imensa. E detalhe, era um projeto de governo, porque a Justiça Federal está em todos os locais, mas ela não está em todas as cidades. Quer dizer, o INSS tem que deslocar procuradores para cada comarca para fazer essas audiências, para fazer esses processos. Quer dizer, quanto custo se perde num processo eletrônico que a gente tem como atender, né? É lamentável. Isso aí foi uma grande derrota do Brasil, não nossa, não. Nós também. Mas, assim, do Brasil, nessa questão da acidentária, não passar para a Justiça Federal. Eduardo, a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, mas eu queria, antes de encerrar, perguntar uma coisa para você. E o Botafogo, como é que vai ficar aí esse ano? O Botafogo vai ganhar tudo, não tem jeito, né? É o nosso destino, né? Não tem como. Eu agora, na pandemia, quando eu consigo correr, eu vou de camisa do Botafogo, né? E aí fica os caras olhando assim, por que você tá correndo com a camisa do Botafogo? Eu falei, rapaz, eu sou história, né? Não tem jeito. Eu não tenho como, eu não consigo, né? Bem, Eduardo André, presidente da JUF, juiz federal, querido amigo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer participar aqui com você e espero contar com você outras vezes. Fábio, quando você chamar, eu vou estar sempre presente, sabe o quanto eu adoro, respeito o seu trabalho, valorizo o seu trabalho. Assim, em nome da JUF, eu agradeço que colegas como você se disponham a mostrar o nosso trabalho, a mostrar a nossa expertise, a nossa competência, né, com as suas aulas, com seus eventos. Eu acho que é assim que a gente precisa trabalhar, dentro de cada um da sua seara ali de atuação. Eu agora estou mais ligado à vida associativa, mas é importante a gente divulgar sempre o trabalho da Justiça Federal. A Justiça Federal é maior tendo colegas como você, Fábio. Eu te agradeço. Tá. Obrigado. Vou botar mais uma vez na conta da amizade. E convido a todos a continuarem acompanhando as entrevistas aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Fábio. Um grande abraço.